é fácil conduzir uma casa só. Não é fácil, muitas vezes, conduzir uma situação, uma circunstância na tua casa só. Mas entenda, quando você caminha com Cristo, você não está só. Você não está só. Isso é muito importante você entender. 1 Coríntios capítulo 7, 12 a 14, fala sobre casamento. A gente escuta muito isso aqui. Um dia uma querida mandou justamente um testemunho sobre esse versículo aqui comigo. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela sente em habitar com ele, não a deixe. Versículo 13. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui eu não vou falar sobre casamento com você. Eu vou falar justamente sobre a transformação, santificação pelo Espírito Santo. Em outro momento a gente vai entrar em lives de casamento e com certeza essa palavra vai vir aqui nas lives. Ser único na nossa casa, ser único cristão na tua casa, na tua família, pode até te dar muitas vezes uma sensação que você está em desvantagem. Entenda. Ser o único cristão, muitas vezes, em famílias, em casa, pode até te dar uma sensação de desvantagem na caminhada. Parece que você está só, como eu acabei de falar, parece que você está em desvantagem, mas a nossa perspectiva precisa mudar. Porque para o reino, para a perspectiva do reino, nós somos embaixadores de Cristo. E por nós sermos embaixadores de Cristo, nós precisamos entender qual o nosso papel. A gente precisa entender qual o nosso papel, para que Deus nos chamou aonde nós estamos. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele ensina que a presença de uma pessoa crente no lar, ela traz a graça e a presença de Deus para o lar. O fato de você ser crente no teu lar, somente, sozinho, você não está em desvantagem se você caminhar em uma vida com Deus. Se você caminhar fluindo do Espírito, você não está em desvantagem. A partir do momento que você vem para Jesus, você tem a luz dele em você. Você tem a presença dele em você. Então, a nossa perspectiva de caminhar sozinhos na nossa casa, a nossa sensação de caminhar solitários na nossa casa, a nossa sensação que estamos só precisa mudar. Porque nós não estamos sós caminhando com Jesus. Então, nós somos chamados para ser embaixadores dele, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Então, se você habita, se você está morando numa casa que a tua mãe e o teu pai não são ainda, não se renderam ainda para Jesus, ou até mesmo você está morando numa casa que você tem um marido descrente, uma esposa descrente, entenda em nome de Jesus. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele ensina que, sabe, aquilo que você carrega na tua vida, a presença de Deus na tua vida, transforma a tua casa. Transforma a tua casa, mas você precisa entender que você não está só. Você precisa entender que essa batalha não é só tua. Você precisa entender que você não fala, você precisa falar pelo Espírito e não só pela tua carne, não só por ti. Muitas vezes o Espírito Santo vai te mandar silenciar, muitas vezes o Espírito Santo vai te ensinar a falar o tempo certo para todas as coisas. Muitas vezes a gente acaba focando na escuridão, muitas vezes que a gente enxerga quando caminha sozinho, mas entenda, você é luz, então a tua casa não tem escuridão. Ainda que tenha uma situação que precisa ser transformada, ainda que tenha uma situação que precisa ser trabalhada pelo Espírito, entenda, a luz que você carrega de Cristo, sabe, a presença que você carrega de Deus é que transforma o teu lar. Então, a partir de hoje, sabe, não diga que você caminha sozinho na tua casa. Não diga que você está convencendo alguém sozinho, porque primeiro o teu papel não é convencer. O teu papel é testemunhar. O teu papel é ser transformado para deixar Jesus transformar. A partir do momento, como eu falei, que o Espírito Santo transforma você, pode levar tempo, queridos, para Deus tocar, mas Ele toca, Ele faz. E te digo mais, muitas vezes é quando você menos espera. O Senhor nos surpreende, queridos, muitas vezes quando a gente menos espera. Nós não somos chamados para competir com as trevas. Talvez você tenha uma casa pesada, talvez você saiba que não é isso que você quer para a vida toda, você sabe que você precisa de transformação, você tem essa certeza, essa clareza que você precisa de transformação no teu lar. Nós não somos chamados, tendo a luz de Cristo, para competir com as trevas, nós somos chamados para dissipar as trevas. Entenda? A palavra dissipar, eu já estava estudando sobre isso,
significa fazer desaparecer, significa desfazer aos poucos. Então, quando você está com a luz de Cristo na tua vida, você não compete com as trevas que você acredita que está na tua casa através do outro. E sim, se nós não andamos na luz, andamos nas trevas, não tem caminho neutro caminhando com Jesus. Mas entenda, através da luz que você carrega de Cristo Jesus, você pode dissipar as trevas da tua casa. Você pode trazer um ambiente de paz, um ambiente que vai estabelecer a presença do Espírito Santo na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Então, não desista da tua casa. Entenda, você não é vítima da tua casa. Vocês não são vítimas da tua casa. Você não é vítima da tua casa. Você é alguém que Deus colocou intencionalmente para ser luz naquele lugar. Você é alguém que Deus colocou intencionalmente para ser embaixador do reino naquele lugar. E você precisa entender que o embaixador tem um papel de se posicionar. O embaixador tem o papel de trazer tudo aquilo que é do reino para dentro daquele lugar. O embaixador tem o papel de, sabe, queridos, não andar de qualquer jeito. O embaixador tem o papel de representatividade, ou representar o reino de Deus, o reino que representa. Nós estamos falando do reino de Deus. Eu gosto muito de ver, eu estava vendo sobre as princesas, né, devido à Espanha ter ganhado a questão da Copa. Apareceu muitas coisas, né, tem se chamado muita atenção a princesa lá da Espanha. E eu tenho escutado algumas reportagens, né, eu sigo uma pessoa que faz consultoria de imagem, muito interessante no Instagram, ela ensina muitas coisas sobre etiquetas, eu gosto muito de aprender sobre essas coisas. E a gente vê que a postura de alguém que, sabe, representa um reino é totalmente diferente. Eles estudam mais sobre isso. Começa a entender que tem regras, começa a estudar sobre isso, estuda sobre, né, o Reino Unido, estuda sobre os príncipes, as princesas, você vai entender o que eu estou falando aqui. Porque nós representamos o reino de Deus. Então, entenda que você não está só na tua casa. A partir de hoje, essa live é para que você aprenda a se posicionar. Porque a partir do momento que eu entendi isso, eu entendi que eu precisava caminhar diferente se eu quisesse fazer a diferença na minha casa. Eu entendi, a partir do momento que eu entendi isso que eu estou explicando para vocês, que eu tinha um papel, que eu represento um reino aqui, que nós representamos um reino, nós começamos a nos mover diferente, pensar diferente, querer falar diferente, sabe? Nos posicionarmos de forma diferente. E não é só lá fora, é principalmente internamente, é principalmente na tua casa, é principalmente no teu lar. E automaticamente as pessoas serão alcançadas, creia nessa palavra. Você não é vítima da tua casa, mas é o canal de bênção que Deus colocou nesse lugar aí. Nesse lugar que você está assistindo a live. Talvez você está assistindo a live na tua casa nesse momento. Nesse lugar você tem um papel de representatividade do reino de Deus aí. Nesse lugar o Senhor quer que você traga a luz. Nesse lugar. Entenda. Ah, Claudine, mas eu sou sozinha. Entenda. Se eu apagar essa lâmpada aqui, ela não vai iluminar, ela não vai focar muito em mim. Mas essa aqui de cima, ela vai ser o suficiente para iluminar o que eu preciso, essa sala. Essa minha lâmpada aqui, ela ilumina o meu rosto. Mas essa aqui de cima, ela ilumina a sala, ou seja, o ambiente. Então entenda em nome de Jesus, você não precisa ser 10 para iluminar a tua casa. Você só precisa carregar a presença de Deus, ter a luz de Cristo em você para fazer a diferença na tua casa. Entenda em nome de Jesus. Então eu dei exemplo da lâmpada porque no ambiente físico, esse ambiente é clareado por uma lâmpada só. O ambiente da tua casa espiritual, ele precisa que você caminhe com a presença. E caminhando na presença, só precisa você para Deus usar, para trazer luz para toda a tua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você que caminha só. Você tem o poder de Deus na tua vida para transformar a tua casa. Você não precisa de mais tantas pessoas para convencer o teu marido. Você não precisa mais tantas pessoas para convencer a tua esposa. Você não precisa mais tio, tia, todo mundo falando com o teu filho para convencer o teu filho. Você não precisa de tantas pessoas para convencer o teu pai e tua mãe. Você só precisa de um proceder pelo Espírito, um posicionar pelo Espírito, uma vida no Espírito para convencer a tua casa. O tempo você deixa com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E isso envolve também a salvação na vida, na nossa vida e na vida de pessoas. Quantas vezes a gente olha e diz assim, eu gostaria tanto de não ter passado por isso, o Senhor ter alcançado minha vida nisso, mas talvez se Ele tivesse te alcançado antes,
tu não teria alguns testemunhos, alguns aprendizados que tu tem hoje. Então Deus, ele nos permite passar e num determinado momento o Senhor nos alcança. A mesma coisa na nossa casa. Existe um tempo para todas as coisas. Então você que está vivendo isso, descansa no Senhor. Recebe essa palavra no teu coração da parte do Espírito. Em nome de Jesus.